Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje o vídeo começa um pouquinho diferente. Opa! Hoje eu trouxe alguém pra vocês conhecerem. Essa aqui é a minha filha linda, né? Fala, oi! Oi, pessoal! Tchau. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce Alavince e esse foi um canal indicado por uma colega minha muito amada, querida. Ela falou, Joyce, por que você não faz um diário da sua gravidez, né? Provavelmente poucas pessoas assim que eu conheço sabem disso, mas o meu sangue é A negativo, RH, né, fator A negativo. E eu fiquei sabendo disso depois que eu engravidei. Então, assim, quando eu casei, eu já queria ser mãe, mas eu esperei um pouco, porque eu queria ter a cobertura de um convênio pra vir essa maternidade, pra ter todo o acesso disponível, sabe? De ultrassom. A rede pública é muito boa, mas eu acredito que ainda tem um pouquinho de déficit nesse sentido, né? Então eu queria fazer todos os exames, queria fazer as minhas ultrassons, queria ter calma e paciência para tudo, tranquilidade, na verdade, né? Então eu fiz o convênio e aí depois, conforme eu fui indo às consultas com a minha médica, eu falei desse desejo de ser mãe. E aí nós começamos a fazer os exames e nós descobrimos que eu tinha o ovário micropolicístico. E aí nós começamos um tratamento. O tratamento feito foi com um anticoncepcional mesmo. Então, assim, a gente iniciou esse tratamento com anticoncepcional e depois de finalizar o tratamento, mais ou menos uns 3 meses, eu engravidei. E é muito engraçado essa fase de testante, porque todo mês, era um dia de atraso, eu fazia o teste. E eu tenho inclusive um vídeo, não sei onde tá, vou dar uma procurada, mas se eu não localizar, depois eu posto um trecho pra vocês. Meu marido ficou, tipo, super passado quando ficou sabendo, porque ele não esperava mesmo, porque todo mês era aquela choradeira, aquela coisa, nossa, não foi dessa vez. Então, ela era muito esperada, né? E aí, depois, iniciando o pré-natal, o médico pediu todos os exames e dentre esses exames tinha o exame para saber qual que era a minha tipagem sanguínea. E após descobrir que eu era fator RH A negativo, o meu médico pediu para que o meu marido fizesse esse exame também para saber qual que era o dele, e ele é A positivo, né? A primeira consulta, para explicar, ele não deu muito detalhe. Ele falou, olha, não pesquisa, não vai em Google, pra quê, né? Lá vai eu, a louca, pesquisar e ir no Google e, tipo, eu só vi coisa trágica, coisa triste sobre o assunto, eu fiquei muito mal, mas a minha consulta era, tipo, 15 dias depois, e aí eu fui, ele me explicou, ele falou que como era a primeira gestação, era mais tranquilo, né, em relação as sequelas que o bebê poderia ter. Ele falou que provavelmente não teria nenhuma sequela, que estaria tudo bem. Ele me passou um exame, se chamava Cumbis indireto, eu fazia uma vez por mês e depois de 20 semanas, salvo eu, fazia de 15 em 15 dias. Gente, todo esse tratamento eu fazia pelo convênio e eu tinha acesso também ao pré-natal pela saúde pública. Eu quis fazer pelos dois, afinal o convênio era muito longe e aqui perto eu tinha o meu médico, então falei, poxa, eu vou fazer pelos dois, é meu direito. E aí eu fiz pelos dois. E assim, gente, é muito diferente o atendimento em relação à demora, tempo. Eu acredito que se eu tivesse feito todo esse tratamento pela rede pública, eu não teria acesso a tantos exames que eu tive pelo convênio. Então, assim, uma vez por mês eu fazia esse Cumbis indireto. O que é o Cumbis indireto? Ele iria detectar em mim se o meu corpo estaria emanando anticorpos para o bebê. Isso poderia ocasionar um aborto espontâneo, sendo, né, nas primeiras 12 semanas, poderia acarretar em diversos problemas neurológicos para o bebê, parto prematuro. Mas assim, nos primeiros exames,
até a 34ª semana foi tudo bem, sempre deu negativo. E na 34ª semana deu o tão temido positivo, né? Então poderia acarretar num parto prematuro, o bebê poderia nascer com algum tipo de icterícia, algum grau de icterícia, né? E eu já tinha tido muitos problemas, eu tinha muita contração de treinamento desde as 30 semanas de gestação, eu tive problema de infecções, eu tomava muita água, me alimentava muito bem, nunca fui de lavar frutas e legumes, passar aquele, acho que é cloro que fala, né, que fica mergulhado na água, e depois disso eu fazia, quando eu não fazia, minha mãe fazia pra mim por conta da toxoplasmose, então eu sempre fui muito cuidadosa. Mesmo assim, muitas coisas aconteceram, então, gente, todo cuidado é pouco durante a gestação, a gente tem que se cuidar. E na 34ª semana o exame deu positivo, o médico me deu uma carta para parto já, e ele me deu uma segunda carta que era para solicitação da minha medicação. Essa medicação, ela iria neutralizar os anticorpos, e se eu tomasse ela, eu conseguiria ter um parto, uma gestação até o final, prolongada. Porque se o bebê estivesse bem, então aquela medicação iria neutralizar os anticorpos e daria para levar até o final. A não ser que na ultrassom que ele me pediu com o Doppler, o bebê tivesse já com alguma sequela e tal. Eu fiz primeiro, o primeiro positivo nas 34 semanas. E na verdade ele deu essas duas cartas com 35 semanas. Por quê? Porque ele pediu novamente o exame para ter certeza se esse nível tinha aumentado ou estabilizado, porque poderia ser um falso negativo over dele. Então assim, a gente fez tudo o que tinha que fazer. E com 35 semanas eu fui para a maternidade, né? Chegando na maternidade, eu tive a infelicidade de pegar um médico que não era tão bem instruído, faltou até com um pouco de ética, falou mal do meu médico, dizendo que meu médico não tinha conhecimento daquilo, que aquilo era algo simples e normal. Eu voltei para casa e no outro dia de manhã eu fui novamente, na mesma maternidade, só que para passar com uma outra médica. E essa médica, assim, viu que realmente, gente, é um risco da criança nascer com icterícia, é um risco de haver um parto prematuro, é um risco para o bebê, é um risco para a mãe também. E aí, com aquela carta, com aquele quadro que eu já tinha, né, de contrações, de treinamento e tudo mais, houve um problema com o convênio, depois esse problema foi solucionado, houve uma internação, porque por conta de eu já estar com contrações de treinamento, eu tive uma internação como parto prematuro, e assim eu consegui tomar a medicação que eu precisava, né? E postergar o nascimento do bebê. Seria para ela nascer com 36 semanas e alguns dias, 4 dias, salvo eu, mas aí foi postergado até 38 semanas. Era o máximo, meu médico não queria correr nenhum risco. Gente, a última semana foi assim, eu tava muito segura de que o bebê tava bem, porque a gente fez muito cardiotoco, muito Doppler, nesse tempo de internação, foram 4 dias, era de 1 em 1 hora cardiotoco, um Doppler praticamente por dia, acho que foram 2 Dopplers ou 3, ultrassom com Doppler que eu fiz durante a internação, que é aquele ultrassom que vê as veias, tudo bonitinho do bebê. E, gente, na semana eu fui liberada, né, tava tudo bem, ok. E, gente, eu não parei, eu queria muito, muito, muito parto normal, eu queria sair de lá e, gente, queria cuidar da minha bebê, tudo normalmente, tinha muito medo da cesárea, da anestesia, eu tive depressão durante a gestação e tive depressão pós-parto, que é um assunto talvez para um próximo vídeo. Mas assim, eu fiz de tudo para ser parto normal, eu fiz faxina, eu era louca da faxina nessa semana, assim, agachava, ficava no banho. Quando eu cheguei para fazer, cheguei para internação para cesárea, porque eu tava com aquela carta, né, era o máximo, meu médico não queria que passasse disso. Por conta mesmo desses anticorpos, querendo ou não, o bebê já tinha recebido anticorpos, entendeu? Então, por mais que não houvesse uma evolução, que os exames estivessem bem, tudo é possível, poderia ser que mesmo assim ela nascesse com icterícia, tivesse que ficar na UTI. Então, assim, chegando lá,
eu tava com dedo de dilatação, pedi pra médica, tem como você me colocar no soro ou deixar eu ficar um tempo aqui? Ela falou, olha, o melhor mesmo pra sua saúde, pra saúde do bebê, é fazer o parto cesárea. Gente, o parto cesárea foi assim, muito ruim na hora, eu me senti muito mal porque eu tinha ansiedade, mas depois eu tomei o primeiro banho vista pela médica, né? E os outros banhos eu tomei o segundo banho sozinha, eu cuidei da minha filha sozinha, eu dei banho, cuidei dela, sabe? Com todo carinho, foi muito tranquilo. Eu tive uma infecçãozinha depois de 7 dias, porque eu fui teimosa e fui varrer a casa e eu já comecei a sentir um pouco de dor na cirurgia e tal. Mas de resto, foi muito tranquilo. Eu acho assim que ser mãe me realizou, sabe? E todos os outros detalhes, se vocês quiserem saber, comentem aqui embaixo, compartilham, deem